Primeiro, então, sobre a teoria do valor e a revolução. Primeira coisa importante, dizem que eu sou que eu vivo da crise, né? Depois que estourou a crise em 2007, eu sou o marketing, um termo para isso, não vou lembrar. Mas é que era um termo mais, quem vive da crise, mas um ponto de vista, não mexer da crise, não, tem um termo meio, e nessas andanças, em vários momentos, com movimentos sociais, sem sombra de dúvida, mas também em ambientes acadêmicos, eu tenho me encontrado com, não sei, por falta de nome melhor, com um praxeologismo, não sei muito bem como definir, mas que tem o seguinte sentido, que por conta de toda a dificuldade de pensar uma estrutura, uma referência analítica teórica para entender a crise, e isso servir como uma arma para se posicionar frente à crise, porque é difícil, esse praxeologismo, por falta de palavra melhor, acaba, algumas vezes, obliterando as contradições próprias dessa complexidade, como se elas não existissem, como se, quando cheira mal, você tampa o nariz, ou quando não tampa o nariz, acaba caindo, por isso o praxeologismo, numa atitude de que essas contradições, esse fedor, se vocês quiserem, as contradições da realidade se resolvessem pura e simplesmente na prática ou na praxis. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês é que existe uma certa propensão, não vou dizer lá Smith natural, mas uma certa propensão de aversão à teoria, ou de aversão a uma reflexão teórica, que é complexa para entender a crise, e que, portanto, as dificuldades seriam resolvidas na prática. Não porque não sejam, de fato, as contradições reais, a realidade social se resolve na prática, mas a questão é como você faz a prática, quais são as armas que você usa para intervir nessa prática. E o que eu pretendo defender aqui é justamente que esse é o primeiro round, ou o primeiro caminho para perder a batalha. Abrir mão de uma reflexão teórica sobre aquela realidade social que você está vivendo é um primeiro passo, primeiro, para não entendê-la, e segundo, para perder de 7-1 para ela, se vocês me entendem. Quando eu falo isso para movimentos sociais, para uns mais, para outros menos, eu tenho algumas resistências. Mas toda vez que vocês se depararem com essa resistência, o melhor exemplo para isso talvez seja daquilo que, não porque ele fosse, mas porque às vezes é tido como se fosse o maior daqueles que pensava que as contradições se resolvem na praxis. Ele não pensava assim, mas passou essa ideia. Ele lá na Sierra Maestra, à noite, depois das batalhas, o que ele fazia? Lia o Capital. Estudava o Capital, anotava o Capital. Eu não sei se ele passou nas provas de PEC 2 e tal, mas enfim, não vem ao caso. O fato é que aquele que é tido erroneamente como aquele que resolveria as coisas mais na prática, na luta, propriamente na praxis, tinha consciência clara de que a arma teórica é fundamental e sem ela a luta se perde de saída. Por que isso é importante? Porque qualquer intervenção sobre a realidade social, seja para transformá-la, para revolucioná-la, ou até para conservá-la, pressupõe o seu entendimento. Notem, eu não estou querendo dizer que você não possa existir, viver na realidade social, sem entendê-la, ou ter algum grau de compreensão sobre a realidade social. É claro que é possível. O primeiro volume caiu. Mas o que eu estou querendo dizer é que, não sei se tanto melhor, mas principalmente para a gente, não para quem pretende conservar essa realidade social, o capitalismo, vocês sabem o que eu estou falando, mas para quem pretende uma transformação revolucionária, o entendimento dessa realidade social que se procura como possibilidade ou necessidade, é sim uma necessidade. Para usar uma terminologia clara, se a gente está brigando com alguém, a primeira coisa que tem que saber, desculpem a redundância, acaba sendo redundante, é saber com quem você está brigando. Se você não tem claro quem é teu inimigo, bom, primeiro que você não tem claro qual vai ser a batalha. Segundo, que talvez mais grave, se você não sabe quem é o inimigo, como é que você vai saber quem é o amigo?
Eu não vou falar do PT, do governo, não vou falar dessas coisas não, mas enfim, acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Qualquer intervenção de fato revolucionária sobre a realidade social, sobre o capitalismo, qualquer intervenção revolucionária sobre o capitalismo pressupõe, acho eu, um bom entendimento de como ele funciona. Para sair um pouco dessa linguagem um pouco menos rigorosa, porque se trata de identificar as suas legalidades, não no sentido tradicional de legalidade, mas enfim, como funciona, quais são as suas leis gerais em movimento. Essas leis gerais em movimento sempre são historicamente postas, histórico-socialmente postas, portanto, a conjuntura aí está. E, portanto, o leque de possibilidades, porque, embora nós marxistas sejamos acusados de deterministas e teleológicos, nós sabemos que nós não somos, na maior parte das vezes, deterministas e teleológicos, algumas vezes, talvez. O leque de possibilidades, o que se pode, o que não se pode, em que condições, com que aliança de classes. Em algum momento, Lenin dizia que o mais difícil não é fazer uma aliança de classe ou de fração de classe, mas saber quando terminá-la. Eu estou me segurando para não falar do Brasil. Portanto, a primeira relação que eu queria estabelecer, teoria do valor e revolução, é justamente essa. Se a revolução é, do nosso ponto de vista, a transformação social que nós pretendemos, uma sociedade pós-capitalista, socialismo, comunismo, o nome que vocês queiram para isso, um anticapitalismo, a necessidade de entender o capitalismo é crucial. E o que eu estou querendo defender é que esse entendimento do capitalismo é a teoria do valor. Por que é a teoria do valor? O que raios é uma teoria do valor? Notem, e aí voltando àquele ponto de que o entendimento da realidade social é importante não só para quem quer transformá-la, mas também para quem quer conservá-la ou para quem quer, embora não tenha consciência disso, embora às vezes tenha, uma atitude meio gatopardista, não sei se me entendem. Tudo isso para dizer o seguinte: toda teoria social, nesse caso específico, toda teoria econômica, goste disso ou não, explicite isso ou não, melhor ou não, tem uma teoria do valor. Qualquer teoria. Umas são melhores, outras são piores. Por que isso? Porque uma teoria do valor é uma forma de entendimento sobre como a riqueza, o produto do trabalho humano, se expressa nessa realidade social histórica específica que é o capitalismo. O valor nada mais é do que a forma específica em que se apresenta o produto do trabalho humano nessa sociedade que nós, pelo menos, pretendemos transformar. E os que não pretendem transformar, pretendem conservar, mas também tem que ter um entendimento de como ele funciona, essa riqueza funciona, portanto, como o valor funciona, para poder conservá-lo melhor. Não soou bem, mas enfim, acho que vocês estão me entendendo. Se uma teoria do valor nos remete inexoravelmente à forma como a riqueza se apresenta no capitalismo, em última instância, a teoria do valor, ou qualquer que seja a teoria do valor A, B, C ou D, reflete a concepção específica que essa teoria tem ou faz sobre o que é o capitalismo. Percebam, eu estou dando uma chave de leitura aqui ótima para teorias econômicas. Se vocês querem saber o que a teoria econômica, especificamente aquela A, B, C ou D, pensa sobre o capitalismo, se pergunta o que ela fala, quando fala, a respeito da teoria do valor. Eu vou tentar deixar isso mais claro depois. Mas eu quero primeiro ver uma implicação disso. Porque se é assim, se faz sentido isso, alguns autores que talvez nem se deem conta disso, possuem uma teoria do valor implícita. Aqui o melhor exemplo é Keynes. John Maynard Keynes. Aqui eu poderia pegar uma lateralidade que me levaria a mais 40 minutos, mas enfim. Para quem tomou Engov e foi ler a teoria geral, porque precisa de um... Engov é um remédio para azia, problemas estomacais, enfim. E foi ler a teoria geral do emprego, do juros da moeda de Keynes, vai perceber, essa é a minha impressão, de que o Keynes
sabe que isso é necessário, mas procura a todo tempo não entrar nessa... tampar o nariz. Por várias razões. Eu vou dar só 2 exemplos para não ficar nos 40 minutos só falando do Keynes. Primeira delas, num capítulo onde quase ninguém lê, porque é complicado, ele escreve mal e é uma questão de tradução, o inglês dele é ruim, ele tem que definir qual é a unidade de medida para as variáveis no modelo dele, da teoria dele. E ele escolhe o salário. Podia ter escolhido qualquer uma, libras esterlinas, enfim, escolhe o salário. Ele vai medir tudo em unidades de salário. E ponto. Não diz por quê. Para quem se lembra do Ricardo, Davi Ricardo, Princípios de Economia, Política e Tributação, 1817, ele é mais explícito do que o Keynes. Ele vai dizer, olha, o trabalho não é uma boa medida do valor, porque o valor do trabalho varia, e se eu quero medir valor para pegar uma unidade que varia, vai dar um problema. Eu sei que não é legal, não é bom, mas é a melhor que tem. As outras são piores. O Keynes não diz, mas no fundo é isso que está fazendo. O Juan está me olhando ali. Quando você pergunta para um pós-keynesiano por que escolhe a unidade de salário, ele fala porque tinha que escolher uma. Na verdade não é isso, ele desconfiava que tinha alguma coisa a ver com o trabalho. O último exemplo do Keynes. Está ficando muito economicista, né? Mas enfim. No capítulo 2, quando ele fala, eu vou romper com a teoria tradicional, porque ele chama de teoria clássica, ele fala, a teoria clássica se define por 2 postulados. Não vou aqui falar deles. Mas ele rompe com um deles. Não rompe com o outro. E o postulado com o qual... É verdade que porque ele precisava dizer, não precisava romper com os 2. Bastava romper com um que ele acabava com a teoria tradicional clássica. Mas por que raios ele não rompe com o outro? O que era o outro? O outro era a teoria conservadora neoclássica da distribuição do produto produzido. Ele não rejeita o marginalismo, ao contrário, ele aceita. Ele é marshalliano, as pessoas se esquecem disso. Eu estou falando isso porque às vezes o Keynes é apresentado como companheiro, né? Neocompanheiro. Não é. Então, essa foi uma maneira de eu exemplificar que, em última instância, a teoria do valor é uma concepção específica que se tem ou se faz, explícita ou implicitamente, afirme-se isso ou não, sobre o que é o capitalismo. E, portanto, qualquer teoria econômica sobre o capitalismo tem uma teoria do valor, diga ou não. Isso não significa, isso é extremamente importante, que a teoria do valor seja uma questão de escolha. Quando você pega os manuais de história do pensamento econômico, assim se apresenta. Olha, você tem 2 alternativas para entender o valor, não se diz, mas é isso que se está dizendo, portanto, para entender o capitalismo. Ou você escolhe uma teoria do valor utilidade, de uma tradição filosófica, do marginalismo, que vem do... Ou você escolhe uma teoria do valor trabalho, que também tem lá nas suas origens, tem a mesma origem, mas foi para um outro lado, enfim. Uma teoria do valor trabalho, uma teoria do valor utilidade, uma teoria mais, e o termo é pior ainda, uma teoria objetiva do valor e uma teoria subjetiva do valor, como se essa não tivesse subjetividade e essa não tivesse objetividade. E uma das grandes genialidades do Marx, o Marx era um filho da puta, né? O Marx é raiva. Constantemente, quando você está trabalhando, lendo Marx, dando aula de Marx, você fala, porra, tive uma ideia, assim, genial. Aí você continua lendo Marx. Foi ele que falou, você tinha lido, não lembrava que era ele. É impressionante. Mas a teoria do valor não é uma questão de escolha. Não é uma opção metodológica, para usar os termos dos manuais de história do pensamento econômico. Por que não? Primeiro aqui uma nota de rodapé, eu sempre faço, importante. A noção de utilidade neoclássica, tradicional, não tem nada a ver com o valor de uso, tanto na economia política clássica, de Smith e Ricardo, como em Marx. A noção de utilidade tradicional em teoria econômica é uma relação subjetiva de um indivíduo, que é soberano, claro, tem suas restrições, mas que é soberano em extrair do consumo daquele produto determinada utilidade. E via marginalismo em escalas decrescentes, enfim, tem toda uma... Mas é uma relação subjetiva. Ele tem o famoso mapa de preferências, ou seja, ele quer o que quer, não importa, e ao querer o que quer, extrai, ou não, pode não desejá-lo, do consumo daquela mercadoria, eles não falam, mas daquele produto, uma determinada utilidade. Essa é a concepção tradicional. A concepção, que não está tão presente em Ricardo Smith, mas certamente em Marx, de valor de uso, não tem nada a ver com isso.
Valor de uso, pelo menos para Marx, é a capacidade, sim, que essa mercadoria tem de satisfazer as necessidades desse indivíduo, do ser humano, mas através das suas propriedades materiais. Não dá para fazer o que quiser com a mercadoria, nos termos de Marx. E eu sempre, em sala de aula, eu proponho para os meus alunos pegarem as cadeiras em que estão sentados e jogarem bola com ela na praia. Tentem, vão ter problemas. Primeiro que não dá um jogo muito bonito, nem que hoje em dia é jogo bonito nem com bola redonda, mas vai ter algum problema, inclusive físico, né? Ortopédico. Não dá para fazer qualquer coisa com a mercadoria. Ou seja, a mercadoria te dá um leque de possibilidades, sim, mas você vai extrair dela não, mas o consumo dela vai te propiciar um certo valor de uso em função das características materiais dela. E cuidado, materiais aqui no sentido de Marx, tá? Não vem os pós-modernos, mas a imaterialidade pode ser algo imaterial, no sentido contemporâneo. E quem é que fornece, quem é que dá determinado aspecto material ou objetivo, enfim, aquela propriedade concreta à mercadoria, assim, assado ou do outro jeito? A forma de produzi-la. É o trabalho, para usar o termo específico, de fazer isto, aquilo outro ou aquilo outro, que dá à mercadoria um valor de uso A, B ou C. Percebam? Se é assim, isso significa que mesmo que eu quisesse explicar as relações sociais, que eu estou aqui, estava evitando, mas entrei, as relações sociais capitalistas, que se dão de maneira intermediada pela troca de mercadoria segundo o valor, por uma teoria do valor-utilidade, na hora que eu fosse estudar essa utilidade ou valor de uso, veria que por trás, como substância, como fundamento, estaria o trabalho. E, portanto, uma teoria do valor com base no trabalho não é uma opção metodológica frente a outra opção, teoria do valor-utilidade. Se vocês quiserem, é uma obrigação ontológica. Marx não usa o termo, mas só para sacanear os utilitaristas. Porque, sim, há coisas bizarras no marxismo, todos nós sabemos. Pois é, há alguns que se dizem marxistas com uma teoria do valor-utilidade. É uma coisa impressionante. Está meio em desuso, né? Mas, às vezes, essas coisas costumam voltar. De novo, o velho Barbas, embora alguns de nós também tenhamos, no capítulo 10 do livro 3, já dá uma resposta genial para esses caras. Por que a teoria do valor-utilidade, nesse sentido, não nos ajuda a entender o capitalismo? O Marx, ao longo do Capital, em vários momentos, ele tem o seguinte recurso: ele pega o microfone e dá para o inimigo. Você está querendo explicar assim? Explica. Ou seja, ele dá a chance daquela teoria, esgota todas as possibilidades daquela teoria ter algum grau de contribuição para explicar aquela realidade social que está ali posta e, portanto, precisa ser explicada. No capítulo 10 ele faz isso de novo e fala, vocês querem explicar a determinação dos preços, volto a isso daqui a pouco. Por oferta e demanda, tentem. E passa o microfone para os seus inimigos. E aí, todo mundo sabe, aí eu vou usar o meu tipo ideal weberiano de sempre, né? Até a Miriam Leitão sabe, que quando você tem oferta maior que procura, os preços tendem a cair, e quando a procura é maior que a oferta, os preços tendem a subir. Né? Sardenberg, Miriam, e todos eles. É um tipo ideal, uma entidade. Todo mundo sabe. Então tentem explicar os preços pelo mecanismo, pela lei da oferta e da procura, que, aliás, é um termo que eu vi outro dia do nosso amigo que vende café aqui. Ou seja, até ele. Tentem. E aí a lógica tradicional da teoria econômica é, com essas flutuações de preço, quando a oferta se iguala à procura, nós temos determinado o preço e a quantidade de equilíbrio que, de fato, vão ocorrer e vão ser transacionados no mercado. Aí o Marx olha para aquilo e diz o seguinte, é assim que vocês explicam? Bacana. Então, vocês querem me explicar a determinação de um preço por um mecanismo que deixa de funcionar justamente quando se estabelece o preço que você devia explicar. Não é? Se o mecanismo é oferta vis-à-vis demanda, ele funciona quando a oferta é diferente da demanda. Oferta maior que demanda, preço cai. Oferta menor que demanda, preço sobe. Quando o mecanismo deixa de funcionar, ou seja, quando a oferta se iguala à demanda, se determina o preço que você tinha que explicar. Porra, a ciência é maravilhosa. Aí, um teórico econômico não tão estúpido quanto Miriam Leitão, Sardenberg e tal, diria assim, não, peraí, mas nós temos uma teoria que te explica por que a oferta é dessa maneira, uma teoria da produção,
E nós temos uma teoria que explica por que a demanda é dessa maneira, uma teoria do consumidor. E aí tem os manuais de microeconomia que os estudantes têm, é isso, né? E 90% deles é aí, a teoria do consumidor, a teoria da produção. Mas quando você pega, extrai o que tem ali, dá para, em 20 páginas resolve. Em última instância, com todas as... Do que depende a oferta? O que faz algum produtor levar mais ou menos daquela mercadoria que ele produz ao mercado? Qual é o sinal que o mercado lhe dá para acelerar, produzir mais, ou frear, produzir menos? O preço. Se o preço sobe, opa, a coisa está indo bem, dados os custos, aumenta a minha taxa de lucro, vou produzir mais, aumenta a oferta. Se o preço cai, dados os custos, opa, minha taxa de lucro deve estar caindo, vou frear, produzo menos. Portanto, a oferta é função positiva dos preços. Beleza. Demanda, consumidor. Bom, nós sabemos que toda vez que o preço sobe, nós tendemos, é que há bens específicos, né? Enfim, não vou aqui dar aula de microeconomia, toda vez que o preço sobe, eu vou comprar menos. Quando o preço cai, eu compro mais, liquidação e tal. O Marcelo Musso até, né, fez um sale price lá. Price. Então, isso significa que a demanda é uma função negativa do preço. Aí o Marx, é assim que vocês me explicam? Maravilha. Então, vocês estavam querendo me explicar um preço por um mecanismo que deixa de funcionar quando se estabelece o preço, você tem que explicar. Ok, mas vamos lá. Do que depende a oferta? Primeiro lado da tesoura marshalliana desse mecanismo. Do preço. E a demanda? Do preço. Porra, você está explicando o quê? Nada. Você quer explicar um preço que determina os dois elementos daquilo que explicaria o preço? Você está num argumento circular. O que os economistas me respondem quando eu falo assim? Não, é que é uma determinação simultânea. Esse é um outro termo para me dizer que o argumento é circular, não é um argumento. Enfim. Volto a isso depois. Isso está no capítulo 10 do livro 3. Aqui é difícil de ler. A teoria do valor por aí, então, não vai. Então, voltamos à teoria do valor trabalho. Por que a teoria do valor trabalho é a clássica, Smith e Ricardo, não estou dizendo que eles sejam iguais, há diferenças importantes, é insuficiente para nós. Por que Marx não é ricardiano? Outra briga que eu tenho. Eu ainda vou escrever esse livro. Marx não era nem Ricardo, nem Kant, nem Hegel, nem Keynes, nem Weber. Okay, né? Eu preciso de quantas vidas para fazer isso? Por que a teoria do valor do trabalho da economia política é insuficiente? Do meu ponto de vista, pelo menos por duas razões. Porque a teoria do valor que nós estamos aqui defendendo para entender a realidade capitalista, para transformá-la, não é uma mera determinação, desculpem, de preços relativos, como em toda e qualquer teoria econômica. Ou seja, quanto isto vale em relação àquilo, preços relativos. É sempre isto em relação àquilo. Evidentemente que um valor de troca, para usar os termos de Marx ou de Ricardo, é em si algo casual, mas isso é outra discussão, e relativo. Mas o valor não é algo meramente, que se expressa assim, algo meramente relativo. Não é determinação meramente dos preços relativos, é determinação também dos preços. Ricardo determina, com todos os problemas que tem, não são poucos, apenas preços relativos. A teoria neoclássica também. Mas mais importante do que isso, a teoria do valor que nos importa, revolucionária, de Marx, tem esse aspecto quantitativo de determinação da magnitude do valor, do preço absoluto, se vocês quiserem. Primeiro, não como a única dimensão do valor. A magnitude não é a única dimensão do valor. E para entender o capitalismo, diz o Marx, nem é a mais importante. Nem é a mais importante. Tem toda uma linha de autores que tentam resgatar a teoria da medida do Hegel para discutir, enfim. O Gressman certamente é muito mais expert nisso do que eu. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que menos importante da teoria do valor de Marx é o seu aspecto de... Aquela coisa de manual, que o valor é o tempo de trabalho socialmente, esse é o menos importante para Marx. Não estou dizendo que não faça parte da teoria. E por que é o menos importante? E aí, o que é o valor? O valor, para dizer de uma maneira simples, se é que isso é simples, no capitalismo, é a forma social, por suposto, em que as relações sociais entre os indivíduos se realizam.
Ou seja, as relações sociais numa economia, numa sociedade capitalista, não são diretas. Elas são intermediadas. E são intermediadas por um mecanismo específico. Qual? A lei do valor. A relação que eu, indivíduo, tenho com os outros no capitalismo é o quanto eu, no mercado, consigo, com o produto do meu trabalho, trocar com o produto do trabalho alheio. E nisso o Smith teve uma sacada brilhante, mas é que a interpretação ricardiana de Smith jogou isso no lixo. O Smith percebeu-se, quando ele fala agora do trabalho comandado, que tem problemas, o Smith percebeu o seguinte, olha, nesta sociedade, todos querem ficar mais ricos. Mas como as pessoas não produzem tudo o que precisam, elas são obrigadas a ceder, a comprar as coisas que os outros produzem. Portanto, a riqueza é quanto mais do outro eu consigo me apropriar. Mas como, aí é o arcadismo do Smith, né? Tocando, bonita sociedade, bonita, não sei o quê. Para conseguir mais do outro, na troca tenho que oferecer ao outro mais do que eu faço, e portanto eu trabalho mais. Por isso a ode liberal e neoliberal, a concorrência. Não é que eu vou produzir mais porque é bom para... eu estou preocupado com o bem-estar dos outros, eu quero mais o dos outros, mas para aceder a mais dos outros, eu tenho que fazer mais do meu, que na troca eu vou ganhar mais. Enfim. Nota de rodapé. Então, o valor é a maneira... Nós somos, numa economia, numa sociedade socialista, aquilo que o produto do nosso trabalho consegue, mais ou menos. Eu me igualo ao outro, no capitalismo, não porque eu seja igual a ele, mas pelo fato de que a minha mercadoria se iguala pelo valor, daí a troca de equivalentes, à mercadoria do outro indivíduo. Isso significa que a teoria do valor é uma teoria sobre as relações sociais no capitalismo. Portanto, uma teoria sobre o capitalismo que comprova aquele meu ponto de partida, que uma teoria do valor é uma teoria sobre o capitalismo. E também, importante, isso significa que toda a questão do estranhamento, do fetiche, da alienação, etc., etc., não é um subcapítulo, um subíndice do capítulo 1, que, segundo, não vou dar nomes, alguns seriam deslizes hegelianos em Marx. Acho que eu dei o nome sem falar. Mas o que eu quero aqui apontar ainda sobre essa questão de teoria do valor é o seguinte. A partir daí, o Marx percebe que o valor, sendo o outro polo da unidade mercadoria, o outro polo é o valor de uso, essa tensão, essa unidade dialética valor de uso, se desdobra, se resolve de maneira dialética em outros sujeitos, portanto, em outras intermediações. Não é que são outras, mas em novas formas da mesma intermediação social. Portanto, é uma nova determinação daquilo que ele está estudando desde a orelha do livro, que é o capitalismo. A exacerbação da contradição entre valor e valor de uso na mercadoria se desdobra em dinheiro, que aparentemente resolve a contradição, mas ela está ali. Se desdobra numa contradição compra e venda, que vai se desdobrar no capital. Percebam, é como se o sujeito, estranhado de nós seres humanos, fosse primeiro a mercadoria, valor, devém em dinheiro e devém em capital. O que comprova a minha tese que a teoria do valor, pelo menos em Marx, é, desde o princípio, uma teoria sobre o capitalismo. Não vou entrar na discussão de lei do valor em socialismo, socialismo de mercado, mas de alguma maneira está relacionado com isso, porque o tempo está acabando. Tem toda a discussão, e aí eu vou deixar para o debate, de que se é assim, as leis gerais no modo de produção capitalista dependem da lei do valor, de que as mercadorias serão trocadas pelo valor das mercadorias. E no livro 3, o Marx dá conta de que as mercadorias não só não são trocadas pelos seus valores, como nem poderiam ser. O que é um bode na sala, porque se não são, isso significa que a minha teoria do capitalismo está furada. Vou enunciar, depois, se tiver tempo no debate, eu explico. Mas o Marx também se dá conta do seguinte, no livro 3. As mercadorias não são vendidas pelos valores, nem poderiam, ainda que sejam. E você quer que um economista entenda isso? Não entendendo. Meu tempo está acabando, eu preciso tratar de outras coisas rápidas. Primeira delas, a crise, como um fenômeno, e portanto a teoria da crise, é um desdobramento da teoria do valor. Não é um anexo, não é um apêndice, não é nada disso. Porque se a teoria do valor é uma forma de uma teoria sobre o capitalismo e o valor devém dinheiro que devém capital, a crise do capital já está posta em potência, já na própria determinação do valor. Portanto, uma teoria do valor já é em si é ruim, enfim, já é uma parte de uma teoria
das crises. Perceba, o que eu estou querendo dizer aqui é que há uma compreensão muito equivocada dentro do marxismo, que é crise para Marx. É muito rotineira a compreensão de que a crise em Marx é um ponto na trajetória cíclica de ruptura entre a fase de ascenso e a fase de decréscimo, estagnação, depressão, o que seja. Não, não. Recorrentemente, Marx usa o termo crise cíclica. Porque crise para Marx, e aqui eu cito, não está no Capital, mas está na teoria da mais-valia, primeiro, é o resultado do desenvolvimento das contradições inerentes ao modo de produção capitalista. Segundo, ele não diz assim, segundo ele é meu, esse é o mais importante para mim, é o momento da irrupção da contradição, quando ela estoura, e, ao mesmo tempo, de reestabelecimento da unidade. Você quer que um economista entenda. Mas percebam que ele está chamando de crise o movimento, a trajetória toda. Crise, para mim, é um sinônimo de acumulação de capital. O que ele está dizendo é que a acumulação de capital não se dá bonitinha. Ela se dá em ciclos. E que, portanto, se você quiser chamar rupturas críticas, que definem uma fase de estagnação e depressão, o capitalismo tem, nas suas próprias leis gerais de funcionamento, mecanismos que tendem, é sempre lei de tendência, a reconstruir novos processos de valorização do capital. Esses novos processos, uma nova trajetória de acumulação do capital, reconstruída justamente pelos elementos que estavam postos na crise última, vão desenvolver, vão desdobrar as contradições do capitalismo de uma forma tal onde produção e apropriação do valor, não vou ter tempo de trabalhar isso, de novo redefinem uma nova ruptura e assim por diante, trajetória cíclica. O ciclo no capitalismo, Marx percebe, é um fenômeno regular e necessário. Cuidado, não significa mecânico, portanto previsível. O que ele está dizendo é que acontece sempre, de tempos em tempos, e acontece de tempos em tempos numa periodicidade definida pela conjuntura. Mas acontece. Crises são inerentes ao capitalismo, porque as leis gerais do modo de produção produzem crise. Mas, cuidado, e aí eu estou me encaminhando no final. Quanto tempo eu tenho? Só para... Não, 5 já faz algum tempo que você me mostrou. 4? Pô. Vou usar a estratégia da Assembleia. Concluindo, aí você tem que falar mais um minuto, 2 minutos. Perguntei isso porque eu tenho tempo de trabalhar um pouco a questão da crise. Eu não vou falar, vocês perceberam que eu não estou falando de capital fictício, né? Depois se alguém perguntar, eu falo. Que no fundo, se a gente for lá a causa da crise está na contradição que é da célula do capitalismo, da mercadoria, entre o valor e o valor de uso. Mas é que esse desdobramento dessa contradição de valor e valor de uso, que devem dinheiro, que devem capital, etc., no final, não é que é outra contradição, é a mesma com mais determinações concretas, em função dos níveis de abstração lá da apresentação da exposição do capital. Mas a crise, ela ocorre por causa da unidade de contrários entre o processo de produção do valor e o processo de apropriação do valor. É porque o processo de apropriação do valor que foi produzido não é diretamente apropriado a partir da produção que dá merda, é isso. Ou seja, o que dá sentido à lógica da apropriação é diferente, embora forme uma unidade, o capitalismo, da lógica do que dá sentido à produção. O caráter social, ainda que intermediado por decisões privadas na concorrência dos capitais do processo produtivo, o que alguns chamam de anarquia da produção, mas é um caráter social, define uma contradição com o caráter eminentemente privado das decisões privadas no processo de apropriação. É essa contradição produção-mercado que origina as crises no capitalismo. É o fato de que a produção o valor produzido só vai se realizar a posteriori, depois que você já produziu, que dá problema. Eu costumo dizer o seguinte: se todos os capitalistas se reunissem num congresso anual ou periódico e eles coordenassem entre eles todos os seus planos de produção, de compra, de distribuição, de contratação, de pagamento, de preço, todos eles concordassem em função do que o outro faz e saíssem dali com um plano, não teria crise. Só que isso não é capitalismo, né? E aí, só para os alunos de economia, porque ainda tem o seguinte: eles poderiam sair dessa reunião todos acordados, mas a teoria dos jogos serve para alguma coisa, né? Porque você pode acordar alguma coisa e não fazer depois. E por que você não faz depois? Porque no capitalismo, a concorrência entre os capitais não é porque seja um problema moral, os capitalistas são filhos da puta. Não. Eles são impelidos a isso, faz parte do ser capitalista. Um capitalista quer que o outro se foda.
Isso é uma tentativa de traduzir os processos dialéticos de concentração, centralidade. Ele quer que o outro se foda. Então, eu posso até acertar alguma coisa com ele, mas se eu... Isso tem a ver com processos de mecanismos de produção e apropriação que eu não tenho como trabalhar. Então, portanto, as crises são inerentes ao capitalismo. Esse congresso pode até acontecer, mas ainda que saia algum acordo daí, eles vão descumprir. É claro que eles fazem reuniões e fazem outros acordos, mas eles fazem acordos para que nós paguemos o custo da crise, é um outro tipo de acordo. Vou terminar com o seguinte. E o raio da revolução? Porque também tem o seguinte. Se o ciclo, a crise cíclica, é a forma como o processo de acumulação de capital se dá no real concreto, enfim, na realidade, é assim que ele funciona, cuidado com as... Eu me lembro lá em 2007, as primeiras vezes que eu falei da crise, em 2 momentos, levantaram na plateia, pouca gente, tá? E começaram a cantar Internacional. Não. A crise não garante a revolução. A crise, no máximo, é apenas uma possibilidade. E é uma possibilidade no sentido de que as crises, de alguma maneira, umas mais, outras menos, e nem todas, expressam de maneira mais crua algumas, nem todas, as contradições do capitalismo. O que permite ao sujeito histórico, que é o mesmo, tá? Se alguém está procurando um novo, é o mesmo. Se ele não se dá conta disso, se ele está derrotado, é uma outra história, mas o sujeito é o mesmo. Fiquem procurando... não precisa falar do que eu estou falando. Né? Pode ou não transformar essa realidade, em função de que essas contradições se explicitam e eles, porra, enfim, não quero mais essa porcaria. Mas cuidado, tá? Porque do ponto de vista em que eu estou aqui, do nível de abstração que estou, as crises, desculpem, a revolução, para que ela seja feita, não precisa ser num momento de crise. Eu sei que é muito mais difícil um processo de transformação revolucionária numa fase, por exemplo, do segundo pós-guerra mundial, onde algumas concessões em alguns lugares e para poucos foram feitas, talvez o Javier nos fale algo disso. Mas não há nada que nos diga ou que nos demonstre que as revoluções só podem acontecer em momentos de crise. Por que eu estou dizendo isso? Porque o meu desacordo com o capitalismo não é na fase de crise, é na fase de crise no sentido de Marx, no processo de acumulação de capital, ou seja, o meu inimigo não é a crise. O meu inimigo é o capitalismo. Ele esteja indo bem, ele esteja indo mal. Porque, pelas leis, se eu entendo alguma coisa de capitalismo, do que eu aprendi com Marx, mesmo quando ele está indo bem ou quando ele está indo mal, a nossa condição estranhada, alienada, explorada, se vocês quiserem, está posta na própria constituição do capital. E, para terminar, se nós não fazemos nada para ficar no contexto de crise, nós estamos vendo o capitalismo é o nosso inimigo, mas é um filho da puta do inimigo, extremamente maleável, dinâmico, flexível, que consegue inventar novas formas, trazer formas que se achavam superadas de novos processos de valorização do capital. Ou seja, ele faz os seus sujeitos, ele não é uma entidade, os sujeitos que querem preservar esta coisa, dão um jeito, que é posto histórico e socialmente, conjunturalmente também, de fazer com que os processos de acumulação do capital voltem a acontecer. As crises são cíclicas. E se a gente está vendo o que está acontecendo por aí, na Europa, nos Estados Unidos, mas também nos países periféricos, o capital já está construindo a saída da sua crise. E quem está pagando essa conta somos nós. Se nós não nos dermos conta disso, ou nos dermos conta disso e não fizermos nada, sera tudo la même chose. Enfim, para terminar, tá? O meu problema não é... Eu vou continuar brigando contra o capitalismo, mesmo quando ele sair da sua crise. Porque tem alguns companheiros que estão brigando, não propriamente contra o capitalismo, mas contra as consequências que tem da crise. Marx não era ricardiano, Marx não era keynesiano. O reformismo nunca foi sua praia. Obrigado. Bom, eu